E passamos agora à segunda apresentação. Já tá certo aí, Gregor? Capitão de corveta Diego Tavares vai apresentar o trabalho intitulado Interferência Eletromagnética entre Radares de Emprego Naval. Boa tarde, senhores. Antes de tudo, é uma honra estar aqui. Sou o comandante Diego Tavares, vou apresentar o trabalho cujo título é Interferência Eletromagnética entre Radares de Emprego Naval. Coautores, o suboficial Newton foi meu co-orientador no ano passado. Esse trabalho é fruto do meu TCC do CEAI, no ano passado, em 2022. O Major Richter, doutorando do ITA. Comandante Paim, do IPQM. E o pesquisador Baldan, do INPE, colaborador do ITA. Seguiremos o seguinte roteiro: introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultado de discussões e uma breve conclusão. Vamos lá. A guerra moderna tem motivado a implementação de diversos sistemas eletrônicos. Em um cenário de guerra eletrônica, o radar pode ser considerado peça-chave para emprego naval. E as embarcações e seus deslocamentos marítimos empregam formações padronizadas, em que o posicionamento físico entre os navios pode acarretar alterações na relação sinal-ruído do eco recebido pelo sensor. E assim, o trabalho tomou como norte a seguinte hipótese: existe interferência eletromagnética entre radares similares instalados em navios fisicamente próximos? Limitação teórica: a seção reta radar, RCS, Radar Cross Section, definida pela letra grega sigma, é a área equivalente em uma determinada frequência que simboliza a densidade de potência emitida de volta ao radar, ou seja, ela obedece à lei de Ampère-Maxwell na superfície da onda incidente. O dicionário I3E de termos define a RCS como limite entre a multiplicação do ângulo sólido e o modo da razão da densidade de potência incidente e a espalhada. Para NOT, a RCS pode ser determinada pela densidade de potência emitida por uma esfera metálica e, por isso, coordenadas esféricas. Como para campos distantes, uma onda eletromagnética pode ser definida tanto em termos de campo elétrico quanto em termos de campo magnético, a densidade de potência pode ser definida pela multiplicação entre a admitância e o quadrado do módulo do campo elétrico, o que finalmente nos vai direcionar a essa definição formal de RCS do retângulo azul. Alguns fatores que afetam a RCS e o alvo simultaneamente são a geometria do alvo, o tipo de material que compõe, o ângulo de incidência da onda eletromagnética no alvo, o tipo de polarização da onda, que para alvos marítimos normalmente é polarização horizontal para evitar clutter marítimo, e a frequência utilizada pelo sistema radar. Em os primeiros trabalhos realizados por medição de RCS na década de 70, identificou alguns valores típicos de RCS para estruturas navais, e pode-se observar que para fragatas obteve-se um valor médio de 44,5, mais ou menos 5,5 dBsm. A partir daí, parte para a detecção de threshold, que pode ser determinada pela equação radar aqui embaixo, cujos parâmetros são o alcance máximo, a potência do transmissor, o ganho da antena, comprimento de onda, RCS do alvo, constante de Boltzmann, temperatura do sistema, largura de banda do receptor, figura de ruído do receptor e relação sinal-ruído. Pode-se observar que o único fator externo exógeno ao sistema é a RCS do alvo. Uma outra forma de representação dessa detecção de threshold é por meio desta figura, em que tem-se a distância máxima de detecção e a questão da figura de ruído, que é o quanto de ruído o meu sistema insere na saída do meu receptor. E também temos a questão do sinal mínimo detectável, que é relacionado a uma SNR0 mínima para que se obtenha a detecção do alvo. Ou seja, temos aqui o teto de ruído, aqui um R máximo de detecção, que deve obedecer a um sinal mínimo detectável relacionado a essa relação sinal-ruído mínima detectável. Ou seja, sinais à direita não serão identificados como alvos e sinais à esquerda são identificados como alvos. Ao inserir-se as interferências, tem-se a questão do SIR, Signal to Interference Ratio,
Se antes tínhamos o teto de ruído N0, um sinal mínimo detectável em azul obedecendo um SNR mínimo, com a inserção das interferências, temos o somatório das interferências e um outro sinal mínimo detectável. E essa razão, que é o CIR, deve ser maior ou igual que o SNR0 anterior sem as interferências. 13 métodos. O estudo foi realizar a seguinte característica de transmissão e recepção para radar hipotético: a frequência da portadora de 9.41 GHz em banda X, frequência amplamente utilizada em radares de navegação marítimos, a velocidade de rotação da antena de 12 RPM, o alcance máximo no ambíguo 202 milhas náuticas, abertura angular vertical 50 graus, posição horizontal, como eu havia comentado, para evitar clúster marítimo, o ganho da antena 32 dB, temperatura ambiente 313 kelvins, figura de ruído 4.7 dB, potência de pico 20 kW, um PRI largura de pulso correspondente ao pulso longo do radar, largura de banda 60 MHz e a probabilidade de falso alarme pesa -6. Para a modelagem das embarcações, foi realizado o software FreeCAD nas dimensões similares a uma fragata e foi realizado com material PEC, metálico, perfeitamente condutor, nas dimensões 128,47 metros, 14,15 metros e 27,10 metros. Essa figura mostra os engajamentos para medição da RCS, em que foi utilizado o software FECO e o método assintótico RLGO. Para aqueles que utilizam o software HFSS, é o recurso SBR+. Os engajamentos foram feitos com passos de 1 grau, tomando como referencial 0 grau a polpa da embarcação interferidora, e ressalto que a medição da RCS deve ser feita para a embarcação interferidora. Da mesma forma, a embarcação vítima foi rotacionada no sentido anti-horário em relação à embarcação interferidora, sempre com passos de 1 grau, também tomando como zero referencial a polpa da embarcação interferidora, e ambas embarcações foram consideradas navegando em derrotas paralelas e a 10 nós. Nomenclatura de alguns pontos importantes nos gráficos: RD, alcance máximo radar sem interferência, RDI, alcance máximo radar com interferência, RCOI, distância de crossover com interferência, e o AMA, alcance máximo no umbigo de um alvo. Destaco esses pontos com os picos que garantem a máxima condição de interferência no cenário, ou seja, os lobos principais das antenas em oposição de fase e em ganho máximo, diagramas temporais dos pulsos de radar estão em fase, com a mesma largura de pulso e mesmo PRI, e a ausência de clutter, e que existem apenas 2 navios no cenário. O radar hipotético foi considerado com uma SNR0 de 31,73 dB para uma embarcação padrão de 4 metros quadrados de RCS, onde calculou-se um teto de ruído de menos 118,7 dBW, um sinal mínimo detectável de menos 86,37 dBW. E esses fatores proporcionaram um alcance máximo RD sem interferência de 26,94 milhas náuticas. Temos aqui o teto de ruído e o sinal de interesse em azul. O MESH, para a simulação das embarcações, obteve um total de 3.318 triângulos, um valor médio de 1,98 mais ou menos 0,72 metros, valor máximo de 3,63 metros e um valor mínimo de 0,06 metro. Essa figura representa as medições de RCS em função do azimuth φ. O tempo de simulação foi de 2 dias, 10 horas e 3 minutos. Obteve seu valor médio de 25,29 mais ou menos 10,32 dBsm, valor máximo de 100,07 dBsm e um mínimo de menos 0,30 dBsm. Peço atenção aos azimuths de 0, 90, 180, 270, 360, são os azimuths em que ocorreram os máximos valores de RCS. Para cálculo da distância do alcance máximo do radar vítima, sem a emissão do radar inimigo, somente com a variação da RCS, embarcação interferidora, obteve-se um alcance máximo, RD,
de 202,48 milhas náuticas e valor mínimo de 18,23 milhas náuticas. Ressalto que esses valores são os máximos e mínimos do máximo alcance de detecção da embarcação vítima. A distância de crossover, que corresponde onde a intensidade do sinal de interferência se iguala ao sinal de interesse do meu radar, aqui em vermelho o sinal de interferência, aqui em azul o sinal de interesse, obteve-se um valor de crossover para a RCS de 4 metros quadrados de apenas 0,86 milhas náuticas, o que é bem próximo ao alcance mínimo do meu radar, que é de cerca de 0,05 milhas náuticas, o que equivale a uma interferência efetiva para essa condição de RCS de 4 metros quadrados. Agora, inserindo-se as interferências, inserindo-se a emissão do meu radar inimigo, inserindo-se as variações da RCS, pode-se obter um RCOI mínimo de 0,13 milhas náuticas, 260 jardas, e pode-se afirmar que para distâncias menores do que essa, não há interferência entre os radares. Agora, inserindo-se as interferências, inserindo-se as variações de RCS, obtém-se esses valores para o alcance máximo do meu radar com interferência, em que pode-se observar um certo padrão de acordo com os azimuths específicos em que ocorreram os máximos valores da RCS. E assim, pode-se concluir que a interferência é altamente dependente da condição angular de engajamento, devido ao efeito da variação da RCS da embarcação interferidora, e assim são sugeridas disposições de formação marítima para atenuar o efeito da interferência quando todas as embarcações utilizam o mesmo radar com frequências iguais. Esses resultados capacitam o melhor planejamento operacional para emprego de navios nas águas jurisdicionais brasileiras, apoiando o processo decisório no intuito de levar a segurança do pessoal e do material envolvidos. Por fim, a sugestão de topologias para esta frequência 9,41 GHz da banda X, caso os navios estejam na formação padronizada de coluna, sugere-se que eles fiquem a uma distância menor ou igual que 5,95 milhas náuticas. E caso estejam na formação padronizada em linha de frente, sugere-se que eles fiquem a distâncias menores que 37 milhas náuticas. Essas condições garantem que a interferência seja reduzida e garantem a efetividade do radar inimigo. Do radar amigo, perdão. E é isso. Perpassamos por todo o roteiro. Muito obrigado. Obrigado, Diego, pela sua apresentação. Dúvidas da audiência? Questões? Deixa eu fazer uma pergunta. Então, no seu slide 24, você colocou lá a simulação, né, do RCS da embarcação de acordo com o ângulo, né? Você tem uma explicação por que ali no 0, 90, 180, 270 você teve os maiores resultados de RCS? Sim, na verdade tem a ver com a embarcação mesmo, né? A própria geometria da embarcação, aqui a lateral dela, é um costado maior, vai me resultar nesse resultado maior, e aqui a polpa e a proa da embarcação. Esses ângulos de 45 graus, você vê que são os valores de menor incidência. Então, por isso que nesses ângulos incidentes múltiplos de 90 graus são maiores os valores de RCS. E nesse sentido, no final, você propôs um espaçamento entre embarcações na horizontal e na vertical. Na vertical. Tem a ver com aquela figura primeira que da marinha, mas vocês poderiam colocar na diagonal também? Tentar pegar o mínimo de RCS ali? Sim, então, depende do objetivo, né? Nesse objetivo nosso objetivo é detectar. Caso o objetivo seja não detectar, sim, seria melhor ficar a 45 graus. Que a RCS vai ser menor, então eu vou ter um menor alcance e por isso seria bom usar 45 graus. Mas nesse caso, que é detectar, minha função é detectar, então sim, é ficar nesses ângulos múltiplos de 90 graus. Sim, é só para verificar se vocês também estão com esse segundo objetivo, né? Caso mude a aplicação. Sim, seria um estudo futuro. E uma outra pergunta, esse trabalho, na verdade, são resultados que você trouxe lá do CI feito no ano passado, né? Até uma inspiração aí para os nossos 3 alunos de CI que estão aí atualmente, né? Para depois de defender o TCC, né? Também proporem o artigo para o próximo CIS e voltarem aqui no próximo ano, né?
De lá para cá você chegou a fazer alguma modificação? Os resultados que você apresentou aí são os mesmos do TCC? Ou você chegou a incrementar, pretende fazer outros estudos baseados nessa linha de pesquisa? Basicamente são os mesmos resultados do ano passado, mas a ideia é evoluir esse estudo para realmente verificar outras condições com mais navios, com mais radares, com mais condições hipotéticas, com algum clutter, alguma interferência externa, para ampliar esse estudo e os resultados. Excelente. Dúvidas da audiência? Queria fazer uma pergunta, não só a você, mas abro também o pessoal da aeronáutica. Eu trabalhei 3 anos no projeto de radar do Exército, que é feito junto lá com o pessoal hoje com a Embraer. Era a antiga Bradar, hoje é a Embraer. Só que eu trabalhei só na parte assim, mais final, depois de toda a detecção, rastreamento, eu pegava os dados para fazer classificação de alvos. Então eu não entendo da parte radar em si. Mas a pergunta que eu abro para vocês, né, que a gente tem hoje, o Exército tem, né, o radar M20, que é para alvos terrestres, e o radar M60 e M200, que é para alvos aéreos. Existe alguma dificuldade, assim, é muito diferente quando a gente está falando para detectar embarcações em relação à técnica que assim, o Exército já tem hoje sobre esse tipo de radar, assim, para altitudes, acho que baixas altitudes. Eu não sei se eles conseguem fazer para caça, por exemplo, que é muito rápido. Então, assim, vai na ideia daquela parte da integração, né, dos grupos, né, e a gente acabar, assim, unindo as expertises de cada um para poder chegar num passo maior. Boa tarde, pessoal. Em resposta ao Tenente Coronel aí, realmente, eu trabalhei com M60, né? E nós temos um trabalho com M20. Eu acho que vocês não sabem que nós temos um trabalho com M20 também aqui, contra a tropa, tá? Isso foi até o que eu orientei também. Mas assim, no caso do navio, tem uma diferença na questão da potência. A potência para uma embarcação é muito maior, dependendo do que for, porque ele está muito próximo do mar. Então tem muito clutter. Então ele tem que fazer a contraposição com a potência, né? Já no caso lá do M20, potência baixa, do M60 também. Então tá mais, o radar naval está mais para um radar de tráfego aéreo. Talvez o M200 seria mais ou menos isso. Deu para responder? Eu vou apresentar agora, já vai cair no mesmo caso. Agradeço novamente ao capitão de corveta Diego Tavares pela apresentação, né? E os 3, na verdade os 4 apresentadores vão estar disponíveis mais tarde para dúvidas que não forem possíveis serem feitas aqui, tá? Lembro também que os artigos e o vídeo vão estar disponíveis no site do evento, então podem ser acessados a qualquer momento, tá bom? Obrigado, Diego.